temos nessa casa as práticas espirituais e uma delas é o louvor e a adoração. E nós queremos ampliar o entendimento da igreja, o entendimento dos ministros, da nossa liderança, a respeito da casa de Davi. E o quanto isso é relevante se uma igreja quer realmente se tornar relevante, ela precisa da presença do Senhor. Se você, sua casa, seus negócios, sua vida, se você quer se tornar relevante, você precisa entender o significado da presença do Senhor. E que isso seja uma prática tão forte nessa igreja, que vai ecoar nos 4 cantos de Franca. Que todos nós sejamos livres da religiosidade, livres da incredulidade. Porque o adorador, ele é filho da fé. O adorador, ele só adora porque ele tem fé. Fé no Senhor Jesus. E toda a sua vida é voltada para agradar o coração de Deus. Então, do menor ao maior, todos estejam imbuídos no mesmo espírito de intercessão, de adoração profética. Que todos estejam correndo para a colina mais alta de Franca para levantar altos louvores ao Senhor. E que o nosso entendimento abra. O tabernáculo de Davi, ele é algo desejado no coração de Deus. Na história tem o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. São figuras no Velho Testamento muito importantes. E cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua importância. Porém, o tabernáculo de Davi foi desejado por Deus para ser restaurado nesses dias, nesse tempo. O tabernáculo de Davi, ele é aquilo que Deus quer fazer nas cidades, nas casas de oração, na vida de cada um. E quando Davi, então, ele vence os seus inimigos e ele chega, então, para reinar, e a coroa ali é colocada na sua cabeça, e ele diz algo: eu não vou reinar, eu não vou governar sem a presença. E a presença naquele tempo, ela era colocada e era estabelecida através da arca da aliança, que estava no tabernáculo de Moisés, como Deus falou para Moisés fazer. E essa aliança e essa arca, ela tinha uma marca da presença e era uma luz azul. A presença de Deus. E ela ficava lá no santíssimo lugar, bem escondido dos homens. E Davi então diz que essa arca viria para Jerusalém, para Israel, no Monte Sião. Ela estava lá nos filisteus. E ele vai então buscar. E quando essa arca chega, aí que eu quero dizer para vocês o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com Jerusalém e com o reinado de Davi. Foram 40 anos dourados. 40 anos de reinado, e que é nomeado de 40 anos dourados. E eu
anotei alguns dados muito importantes do que aconteceu a partir do momento que a arca do Senhor foi trazida para reinar, para Davi reinar. Durante o período em que os turnos de adoração ao Deus vivo foram respeitados e mantidos, a nação de Israel viveu anos dourados, chamados assim devido à grande prosperidade que Deus concedeu àquele povo. Neste período, eles tiveram vitórias em todas as batalhas que lutaram. A arca veio para o meio da tenda da adoração e agora turnos foram estabelecidos de 24/7, que é 24 horas por dia, por 7 dias da semana, ininterruptamente louvor, adoração, palavras proféticas, confissão da palavra, e os turnos aconteciam em tempo real. E por causa da presença, eles começaram a obter vitórias em todas as batalhas que eles lutavam. E grande foi a prosperidade daquela nação por causa da presença do Senhor. E Davi, ele teve uma referência muito poderosa, porque no meio do caminho, ao trazer a arca, ela teve que parar, porque Uzá morreu ao tocar na arca, e a arca ficou então na casa de Obed-edom. E a presença do Senhor na casa, na família de Obed-edom, prosperou toda a sua família. E a notícia correu e espalhou que a presença, a arca na casa de Obed-edom foi ativada. E ela estava por muitos anos na casa de um filisteu e ela não operava, ela não era ativada, porque naquele lugar não respeitava a presença do Senhor. Mas quando ela chegou na casa de Obed-edom, a presença do Senhor foi muito respeitada e a prosperidade foi grande naquela família. E eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, sobre essa casa: a presença do Senhor trará sobre nós uma grande prosperidade, e nós venceremos todas as batalhas que estiverem à nossa frente. Todas, fala assim para o seu irmão, todas as batalhas. Você vai prosperar grandemente por causa da presença do Senhor. A presença de Deus na nação brasileira. Quantos podem profetizar comigo? A presença de Deus no Brasil. Vamos de novo. A presença de Deus. Vamos novamente? Erga sua mão, libere a sua palavra e diz: a presença do Senhor na nação brasileira fará toda a diferença. O Brasil é do Senhor. Nós queremos a presença do Senhor. Mas pastora, vocês estão falando do interior de São Paulo, em Franca. Amados, não importa. Não importa, porque aqui nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e nós estamos dizendo: Pai, nós levantamos o Teu nome nessa cidade, e que daqui espalhe para a nossa nação brasileira. Está selado. Por causa da arca, ali em Jerusalém, os céus estiveram abertos sobre toda aquela nação. Vocês não entenderam? Por causa da arca em Jerusalém, os céus se abriram em Jerusalém. São 40 anos dourados. 40 anos de fluxo, de glória, de presença. E os levitas, os sacerdotes,
louvando, adorando e ministrando ao Senhor. Para a chama azul estar ali, para a presença estar ali. Davi foi muito ousado. Ele teve a ousadia espiritual de entrar no Santo dos Santos sem ter ainda acontecido o sacrifício na cruz. Porque vocês sabem que quando o sacrifício aconteceu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora não há mais separação. Agora não é mais apenas para o levita ou apenas para o sacerdote. Davi diz: eu gostaria que todos se apresentassem na presença do Senhor. Eu gostaria que todos tivessem acesso à presença do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Oh. E nós estamos iniciando todo domingo, primeiro domingo do mês. Será um domingo profético de casa de Davi, para estender o todo da habitação, para estender essa adoração. Cada vez mais essa companhia aqui vai aumentar, crescer, porque nós vamos expandir, nós vamos esticar. Dói. Enfrentamos o mundo espiritual? Sim. Mas está tudo certo, então estamos prontos. E até o final desse culto, o Senhor moverá de forma diferente, sim. Nós queremos os céus abertos. Eu sou de Goiás e eu cresci numa cidade que, por exemplo, para vocês terem uma noção, a minha igreja, onde eu nasci, ela tem 1.500 congregações. Não é 15, não. 1.500. Lá, no domingo, quando você pensa que o comércio está aberto por causa do fluxo de carro, de ônibus, os coletivos andando, você pensa que o comércio está aberto. Não é não, é os crentes, é os irmãos movimentando, indo para as igrejas para cultuar o Senhor. E a gente sempre ouviu essa expressão, céu fechado. E quando eu cheguei em Franca, eu aí entendi o que era céu fechado. Foram anos eu batendo num lugar para abrir. E o dia que o Senhor abriu, Ele me mostrou que uma fresta começava a abrir no céu de Franca e isso precisava expandir. Queridos, para chegar à casa de oração, chegar até aqui, e nós temos tudo que preparado para levantarmos altos louvores ao Senhor, não foi fácil e não foi barato, porque a salvação é de graça, mas o reino nós vamos ter que esforçar para trazer ele para a terra. O reino, ele é estabelecido por aqueles que esforçam, por aqueles que buscam, por aqueles que desejam, por aqueles que querem. E Davi, então, eles sacrificaram de 6 em 6 passos ali, um cordeiro, um novilho, algo que era necessário, de um animal perfeito para o holocausto. E aquilo foi doído, aquilo foi difícil. Mas ele disse: os céus de Jerusalém precisam abrir. E estabeleceu a arca ali. Os céus de Israel abriram 40 anos. Queria que vocês entendessem que nós somos portais para a glória do Senhor descer. Queria que vocês erguessem suas mãos. Nós queremos os céus de Franca abertos. Céus abertos. E é aquela canção mesmo, que os céus fechados se abram e que o teu reino venha. Libera as línguas, libera a sua adoração.
Céus abertos em Franca. Céus abertos em Franca. A presença do Senhor. A presença do Senhor abre. A presença do Senhor abre os céus dessa cidade. Franca, cidade bendita, cidade abençoada, cidade próspera. Franca não será conhecida apenas como a cidade do calçado e nem como a cidade das duplas famosas sertanejas, nem como a cidade do basquete, nem como a cidade espírita, mas ela será conhecida como a cidade da oração. Sabe o que mais aconteceu? Por causa da presença, houve unidade entre as 12 tribos, uma só visão, uma só linguagem entre eles. A presença do Senhor aqui no nosso meio vai fazer com que a gente tenha uma só linguagem, que a gente tenha uma só visão, e que nós possamos expandir isso para a igreja do Senhor nessa nação. Foi o único período da história em que 100% do território prometido profeticamente a Deus por Abraão esteve totalmente conquistado pelo povo de Israel. O governo e tudo que Deus prometeu a Abraão nesse tempo de Davi, realmente eles governaram. Se a arca do Senhor, se a casa de Davi estiver na sua vida, você vai realmente governar e vai ter autoridade na sua vida. E foi a maior janela de prosperidade e aceleração financeira na história do povo de Deus. Foi a maior janela historicamente de prosperidade e aceleração financeira na história do povo de Deus. Quando nós falamos aqui de riqueza com propósito, o Senhor vai acelerar no meio do nosso povo uma grande provisão financeira, porque o reino de Deus vai expandir com recursos e pessoas. Quem acredita nisso? Fica com a sua mão erguida. A presença do Senhor vai trazer uma aceleração financeira e de grande prosperidade na sua vida. Vai trazer saúde, vai trazer crescimento. Quando o Senhor deu a casa de oração, o Senhor disse: serão 5 anos em um, 3 anos de 5 anos em um, 3 anos de 5 anos em um. E agora, debaixo dessa palavra, debaixo dessa arca do Senhor, Ele diz: eu vou dar 10 anos em um para vocês. Porque haverá uma aceleração. Agora, depois que acabou e a arca foi esquecida, depois desses 40 anos de tanta prosperidade, de tantas coisas, a nação se corrompeu e perdeu essa presença. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Eu nasci no Evangelho, eu cresci na igreja, e isso não é suficiente se nós não vigiarmos o nosso coração, porque as propostas do inferno, do diabo, estão aí todos os dias para tirar o seu coração do Senhor Jesus. E a arca, e a presença dela é no seu coração, é no seu interior. Então o Senhor está chamando a gente para não corromper. E qual que é a profecia para hoje? Nós vamos ler agora em Amós 9, versículo 11. Que diz assim: naquele dia, diz o Senhor Deus, eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes.
Então meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, estou falando. Qual é o objetivo dessa palavra? Despertar os líderes espirituais para a restauração do modelo da casa de Davi. O Senhor está despertando no coração dos ministros, dos pastores, da igreja, para que entenda o mover dos últimos dias na terra. E haverá esse grande despertar. Assim como Deus fez naqueles dias de Davi, o Senhor fará novamente nesses dias. E, amados, não será na força do nosso braço, será pelo Espírito do Senhor. A palavra diz que Deus amou tanto o tabernáculo de Davi, que Ele mesmo voltará e levantará essa casa que caiu. Coloque a mão no seu coração. O Senhor restaura a nossa vida de adoração, a nossa vida de comunhão. Restaura cada coração aqui, que haja uma ativação profética, que haja um espírito de liderança para levantarmos altares de louvor, adoração, de intercessão profética. Que nós possamos viver o tempo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos liberar da nossa vida a liberdade para que o Espírito mova. E que nós possamos ser cooperadores dessa obra grandiosa. Vê cada um aqui, Senhor, para que seja uma coluna nessa obra. Uma coluna do Senhor. Em nome de Jesus. Nós somos chamados para restaurar o tabernáculo de Davi lá na sua família, lá na sua casa, lá na sua cidade. Tem uma pastora querida ali que na semana que vem ela está indo embora para Portugal, que ela tem uma missão ali. E o Senhor vai com você, minha querida. E ali o Senhor diz, através da sua vida, eu vou levantar o tabernáculo de Davi na Europa. Mas, meu Deus, uma pessoa só? Sim, cada um é levantado pelo Senhor. E dali vai haver uma grande multiplicação. E as multidões virão para Jesus. Virão. E nós temos então essa tarefa da grande comissão. Por causa dessa presença, multidões virão a Jesus. Por causa dessa presença, multidões se entregarão a Jesus, porque os gentios vão vir. E eles serão impactados com a presença do Senhor. E eles verão a gente de joelhos dobrados. Eles verão nós de mãos erguidas. Eles nos verão adorando o Deus invisível. E a presença do Senhor será tão impactante que eles vão se render. E a sua família vai ver a glória do Senhor através de você. E a sua empresa, as pessoas à sua volta vão ver a glória do Senhor e vão se render através da sua vida.
Mas como que Davi, ele trouxe a arca e por que que ele quis que tivesse os turnos de adoração? Porque ele aprendeu com Samuel, amados. O profeta Samuel, ele viu o que aconteceu com a casa de Eli. Aquele sacerdote perdeu juntamente com os seus filhos a presença. Por causa da profanação, por causa da forma com que eles lidaram com o que é santo, eles perderam o melhor. E aquela arca, ela foi levada para um lugar longe, para a casa dos filisteus, por causa da decadência da casa de Eli. Mas o profeta Samuel, ele estava vivendo ali naquele meio, e ele descobriu, mesmo em meio à incredulidade, mesmo em meio à profanação, ele descobriu como acessar a presença do Espírito do Senhor. A arca já não estava mais ali, mas o profeta Samuel levantou a escola de profetas, e ali eles estavam em turnos adorando ao Senhor, e Davi viu aquela presença. Davi aprendeu naquela escola. Davi viu como que traria a presença de Deus para sua casa. E ele então disse: eu já vi um mover da presença. Sabe, quando Saul, ele foi ungido rei, foi para ser ungido rei, ele encontrou com uma companhia de artes que descia do alto profetizando com seus instrumentos. E quando Saul encontrou com aquela companhia de arte, ele foi cheio do Espírito do Senhor. Veio uma unção sobre a vida dele, porque aquela companhia de artes, ela estava buscando a Deus, e ela desceu profetizando. Aqui nós temos várias equipes, e a gente fala: olha, você ministra 2 vezes na semana, no mês. Cada equipe ministra 2 vezes no mês, ou 3 no máximo. Enquanto você não está ministrando, vai buscar, vai subir o monte e vai encher de Deus, porque a hora que você descer aqui, desça profetizando. A hora que você for liberar algo para alguém, tem que ser profetizando. Isso é a casa de Davi. Isso é um contato direto e diário com o Senhor. Para estar nesse altar, é necessário uma dedicação diferente, uma santidade que vem através da presença do Senhor. Mas Deus não se agradou da casa de Eli, mas agradou do coração de Davi. Por quê? Davi, ele pecava, sim, mas ele confessava, e ele quebrantava, e ele mudava de vida. Quando Jesus encontrou com aquela mulher que foi pega em adultério, ela estava ali desesperada, porque ela estava nua de frente àquelas pessoas, e ela estava para ser apedrejada. Mas depois que tudo aquilo ali acabou, Jesus fala para ela: alguém te condenou? Alguém te tacou alguma pedra? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. Então ele diz: agora vai e não peques mais. Começa de novo. Então eu vejo o coração de Davi, alguém tão quebrantado, tão puro, mesmo pecando, ele encontra com o Senhor e ele diz: olha, eu posso ficar sem a coroa, eu posso ficar sem o reinado, eu posso ficar sem tudo isso aqui, mas não me retires o teu espírito. Eu não quero ficar sem a tua presença. Qual é o valor que você dá na presença do Senhor? Se essa casa ficar sem a presença, ela vai ficar rígida, ela vai ficar manipulável por homens. Se o seu ministério ficar sem a presença, vai ficar rígido, vai ficar duro, vai ficar inflexível, porque você vai começar a mover dentro dos seus argumentos humanos. Mas o Senhor está chamando a gente para viver na casa de Davi. O Senhor está chamando a gente para viver com o coração prostrado
prostrado, com uma vida no altar de tamanha adoração, que o Senhor vai olhar e passar e ver a sua casa e ver o seu coração. E lembre-se que foram os 40 anos dourados de Israel, de um aceleramento, de provisão, de crescimento por causa da presença. E Davi então viu o profeta Samuel como que atraía a presença do Senhor. Levanta de manhã, coloca louvor, já ergue seus braços, suas mãos e já dê glória a Deus. Comece a preparar o ambiente. Passe aqui na sala das 12 horas. Ela fica ali, tem um louvor o tempo todo. Vai lá. Chegue, tire os seus sapatos. Entre lá dentro. Experimente ajoelhar ali e orar. Vem ser casa de oração. Vem buscar ao Senhor. E isso ser uma continuidade todos os dias na sua casa. E o Senhor então diz que Davi amou a presença dele. Eu vejo o Espírito Santo fazendo uma obra tão linda no seu coração que você vai amar a presença do Senhor. Você vai dar valor nela. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu não estou sentindo nada. Não é que você não está sentindo nada, é porque o pecado te separa de Deus. Não é o culto que está frio, é os seus olhos de crítica. Davi, ele chega em Jerusalém, no Monte Sião, dançando com a companhia de artes. Sacerdotes, eles foram juntos. E quando eles chegam no Monte Sião, Davi está celebrando muito, porque ninguém morreu. Deu certo, ofereceu sacrifícios e Deus gostou, Deus se agradou. Eles vieram orando, eles vieram buscando, eles vieram se quebrantando, porque eles não podiam morrer trazendo a arca. E Davi chega com júbilo, Davi chega dançando, Davi chega com muita alegria, Davi chega celebrando. Essas palmas podem ser mais fortes. Ali você vê a expressão de espírito, alma e corpo. Quando um homem, ele começa a dançar e expressar uma gratidão e uma alegria tão grande do coração. E é por isso que nós queremos estar aqui. E nós vamos aplaudir mesmo, e nós vamos dançar a dança da noiva mesmo, e nós vamos pular mesmo, e nós vamos celebrar mesmo. Expressando a gratidão do nosso coração. Mas sempre tem aquele olhar religioso, sempre tem aquele olhar crítico. Ele chega ali no Monte Sião com tanta alegria, e a esposa Mical está lá na torre do castelo, do palácio, olhando e criticando. Que ridículo, um rei fazendo, olha lá, no meio do povo, dançando, mostrando as roupas íntimas, fazendo um vexame daquele. Como que um rei pode fazer uma coisa dessa? A palavra diz que por causa dessa crítica, desse espírito religioso dela, ela se tornou estéril. Enquanto Israel viveu 40 anos dourados, essa mulher amargou na esterilidade. E há um espírito religioso que tenta barrar a adoração ao Senhor. Há um espírito religioso que tenta barrar as expressões que nós temos ao Senhor. Eu não sei se você faz parte da companhia de Davi, ou se você é aquele que está na torre criticando. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de quebrantar seu coração e pedir perdão para o Senhor.
ainda dá tempo de falar: ô Senhor, eu quero também entrar nessa companhia e fazer em Ti proezas. Eu falo para o Ministério de Dança, tem uma menininha aqui, ela é filha dos líderes do Casa Kids. Eles são trigêmeos, são 2 irmãos homens e ela. E ela tinha uma dificuldade para crescer. E ela começou a dançar aqui, bem pequenininha. Amados, na consulta que ela faz, que tem que fazer para acompanhar os trigêmeos, os pais tiveram uma grande, maravilhosa notícia, que ela cresceu, que ela está no estágio normal. Que lindo! E às vezes está todo o ministério de louvor aqui, e às vezes falta uma dessas meninas aqui dançando com essas bandeiras, com algo. Amados, como é significativo isso daqui, como é profético. Mas o que esse povo está dançando? É profético, é libertador, é algo que começa a mexer com o mundo espiritual. Então, nós vamos juntar todas as expressões de louvor e adoração ao Senhor. E que ecoe dessa cidade, que ecoe dessa colina mais alta, que aqui tem um povo que traz altos louvores ao Senhor. Que o Senhor Jesus seja famoso em Franca. Nós vamos estabelecer isso. Nós vamos estabelecer um governo a partir dessa íntima comunhão com Deus. Uma comunhão com o Senhor e a arca dele no nosso meio. E sem a arca do Senhor nós não vamos ficar. Em Amós 8:11 diz assim: estão chegando os dias, e eu falo que esse dia chegou, né, amados? Em que mandarei fome pelo país inteiro, e todos ficarão com fome, mas não por falta de água, pode passar, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Chegou os dias em que o Senhor vai colocar muita fome e muita sede no seu coração. Mas não é fome de comida e nem sede de água. É da palavra do Senhor e da presença de Deus. Só que haverá dias apocalípticos que as pessoas terão tanta fome, tanta sede de Deus, e elas não vão encontrar mais. Agora você pode encontrar. Agora está na era da graça. Agora você pode erguer suas mãos aqui agora e começar a desfrutar dessa presença. Adore ao Senhor. Agora nós podemos viver o sobrenatural. Nós temos fome e sede do Senhor, e Ele vai liberar a sua palavra. E a palavra é um verbo, e o verbo é Cristo. Em nome de Jesus, que seja despertado um povo avivado, um povo fervoroso, um povo que o coração queima por Senhor, um povo apaixonado, um povo que ama, um povo que adora, um povo que perdoa, um povo que carrega as marcas de Cristo. E agora está na hora. Haverá um momento que não será mais assim. E às vezes você olha e fala: nossa, está tudo tão tranquilo, eu tenho a qualquer momento. Estava vendo o testemunho
da Érica, ela é uma das pessoas que ajudam aqui no Casa Kids, e ela teve um problema de câncer. E ela está no processo de quimioterapia e não pode estar saindo. E ela disse assim: eu confesso que por muitas vezes eu não fui na igreja porque eu não estava com vontade. Mas agora eu estou com tanta necessidade, mas não estou podendo ir. Mas ela fez um compromisso com o Senhor, que assim que ela estiver liberada, ela vai vir mesmo. Você. E nós. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar aqui, bebendo dessa água, bebendo dessa presença, desse rio que corre, dessas águas que fluem do manancial, do trono de Deus. Que essa presença seja isso, e que nós possamos viver. E aí o Salmo 63 vem e diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Quando o Senhor nos chama para sermos adoradores, nós começamos a entender que o céu começa aqui e agora. Qual é o céu que você está? Em qual dimensão você está? Como que você assimila e como você enxerga a vida? E o céu começa aqui e agora. O Senhor veio para nos dar vida, e vida com abundância. Se o céu começa aqui, o Senhor está mostrando e movendo na nossa vida para a gente enxergar profeticamente isso. E aí em Apocalipse 2, 21, no versículo 1 diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas, o Senhor já deu ordem, já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vamos ficar de pé. Os filhos, fala assim comigo: o céu começa aqui e agora. Eu posso viver nesse lugar em Deus. Então feche seus olhos e faça a sua adoração. Você consegue ver esse céu? Você consegue ver essa presença? Esse lugar de paz? Esse lugar de provisão? Esse lugar de saúde? Você consegue ver? Isso. Você sabe que há uma profecia de João que vê esse lugar onde todas as coisas já aconteceram, já está feito. E agora, pela fé, pela adoração,
nós podemos entrar nesse lugar feito do Senhor. E eu queria que você então entrasse nesse lugar com essa canção agora. E nós vamos juntos adorar ao Senhor.